A paz de Cristo e a alegria de Maria. Bem-vindo, meu irmão, bem-vinda, minha irmã. Eu sou o Padua Costa, da comunidade Mariana Boa Semente. Nós estamos iniciando agora mais um episódio da série Direção Espiritual com São Francisco de Sales. Uma grande riqueza, um grande tesouro, todo este ensinamento que São Francisco de Sales tem para mim e para você, que queremos ter uma vida de filoteia, de almas amigas de Deus, almas íntimas de Deus, como nós somos chamados a ser. Deus nos oferece a sua amizade, Deus quer a nossa frágil e limitada amizade para elevá-la, para que eu e você tenhamos uma vida realmente na paz, na alegria que vem dele, porque o mundo não pode nos dar a paz que só Deus nos oferece. Ele diz, Jesus diz, Deus feito homem diz, não é? Eu vos dou a minha paz, né? E a paz de Deus, ela é uma paz autêntica, duradoura, verdadeira, profunda, não é ilusória, não é passageira, não é enganadora como a paz do mundo. E estamos aqui para aprender a cultivar essa relação com Deus através dos ensinamentos de São Francisco de Sales, presentes neste livro, uma de suas obras, o livro Filoteia, Introdução à Vida Devota. Que bom que você está aqui sempre, você que está sempre acompanhando, que bom que você está aqui pela primeira vez. Um abraço a você que está pela internet, através do YouTube, do Facebook, do Instagram, através da web rádio Jesus Misericordioso, nos acompanhando pelas páginas da comunidade Mariana Boa Semente ou da paróquia de Santo Antônio. Receba o nosso carinho, o nosso abraço. Alô você, querido ouvinte da Rádio Cultura, conosco em mais uma noite aqui na Rádio do Bem, na Cultura FM 102.1. Estamos aqui de segunda a sexta à noite, na rádio da Diocese de Quixadá, levando até você esse momento de meditação. Se você está nos ouvindo pela primeira vez, é uma honra, uma alegria saber da sua audiência. Diga quem é você, também se você está sempre nas noites aqui da Rádio Cultura, se acompanha a programação da Rádio do Bem, manda uma mensagem aqui para a rádio, para o nosso WhatsApp, liga para a gente, vai ser uma alegria saber de onde você nos escuta, se é de casa, se é do trabalho, sozinho, com a família, com amigos, tá bom? Aproveitamos para abraçar a todos que estão na sintonia agora da Rádio Cultura. E motivamos a você, meu irmão, minha irmã, que nos vê pela internet, que nos acompanha, se não é inscrito ainda no nosso canal, se não segue ainda aqui o nosso perfil, faz isso agora, não deixa para depois, senão você esquece. Clica aí o botão inscrever-se, clica o botão seguir, não custa nada e você ganha muito, pode ter certeza. E passe adiante esse conteúdo para outras pessoas, vai usando a setinha de compartilhamento, coloca nos seus grupos de WhatsApp, já vai compartilhando agora, já no início da nossa conversa, e fale sobre direção espiritual com São Francisco de Sales para quem você puder. Divulga ao máximo esse espaço, porque é uma grande riqueza. Meu irmão, minha irmã, hoje nós vamos concluir, olha que maravilha, ainda não o livro, não é? Mas a penúltima parte, o livro já está bem avançado, ele tem 5 partes, já passou por aqui a primeira, que fala da nossa decisão por Deus e rompimento com o pecado, a segunda, que nos orienta a buscar a graça de Deus para isso, através da oração e dos sacramentos, a terceira, que nos motiva a uma vida reta, uma vida na prática do bem, uma vida virtuosa que vai nos abrindo mais e mais a graça de Deus. E a quarta, que nós encerramos hoje, se Deus quiser, a penúltima parte do livro, que tem 5 partes, que tem nos ensinado a lidar com as tentações. Porque quando eu e você nos decidimos por Deus, nós nos decidimos também a assumir um combate que já está sobre a nossa vida. Mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente ignore, nós estamos sujeitos a um combate espiritual que começou lá no paraíso, na queda de Adão e Eva pelo pecado original. Começou, vamos dizer assim, de certa forma, até antes, pela queda de um dos anjos, de Lúcifer, que se torna o demônio, Satanás, e está atingindo a cada um de nós na nossa vida e nos levando aos nossos pecados atuais. E interfere, é claro, diretamente na nossa relação com Deus, na nossa intimidade com Deus. Então, é muito importante esta quarta parte do livro e, mais precisamente, nós estamos nos últimos episódios falando sobre os altos e baixos da vida, também da vida espiritual. Tem tempos em que a gente se sente alegre, feliz, confortado por Deus, consolado por Deus, animado por Deus. É um tempo de muita fartura espiritual e tem períodos onde a gente se sente seco, né? Como o verão e o inverno, né? Verão, muita chuva, tudo bonito, verdinho, florido. O inverno, melhor dizendo, né? E o verão, terra seca, né?
Aqui, pelo menos no nosso Nordeste, a gente vive numa região onde as duas estações que se evidenciam é exatamente o verão e o inverno. Então, para nós aqui no Nordeste, o inverno é uma beleza, tudo muito florido, bonito, não é? Verdinho, muita água nos açudes, mas no verão e em tempos assim de seca, fica tudo ressecado, árido, a terra racha. Assim também acontece na nossa vida natural e também na nossa vida espiritual. Como lidar com as tentações que vêm nesse período, nos momentos de inverno, nos momentos de verão. E hoje, no final deste capítulo, aliás, no final dessa parte, no último capítulo dessa parte, o capítulo 15, São Francisco de Sales vai nos dar dois exemplos assim muito claros, muito interessantes, muito vibrantes sobre pessoas que passaram por esse tempo de secura, de esterilidade espiritual, de como foram tentados e como chegaram a lidar e a superar estas tentações. Então vamos rezar para ouvir então? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São Francisco de Sales, rogai por nós. E reze a oração a São Francisco de Sales conosco. Glorioso São Francisco de Sales, vosso nome carrega a doçura ao coração mais aflito. Suas obras exalam a seleta piedade. Sua vida foi um sacrifício contínuo, de amor perfeito, cheio de sabor real para as coisas espirituais, abandono generoso e amoroso à vontade divina. Ensinai-me a humildade interior, a doçura exterior e a imitação de todas as virtudes dos corações de Jesus e Maria. Amém. São Francisco de Sales, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pegue conosco, meu irmão, minha irmã, se você tem, se não tem, procura adquirir o livro Filoteia. Vamos abrir, olha lá, reta final. Já vamos começar no próximo episódio a última parte do livro, mas hoje nós concluímos então a quarta parte, que é o capítulo 15, que encerra essa quarta parte, e São Francisco de Sales vai nos trazer frisante exemplo para esclarecimento da matéria. Que matéria ele estava falando? Mais precisamente no capítulo 14, num episódio que nós tivemos anteriormente, dividido inclusive em duas partes, aquele capítulo, sobre como nós devemos lidar com estes tempos difíceis em que a gente não está sentindo aquela presença de Deus, aquela consolação, aquela alegria, aquele gosto de rezar, aquela paz, né? Você já passou por isso? Está passando por isso agora? Então, tem um ensinamento. Nos episódios anteriores, São Francisco de Sales nos ensina muito bem como identificar por que é que a gente está passando por aquilo, pode ser por um motivo ou por outro. Não vamos falar tudo de novo, porque está lá à sua disposição este e todos os demais conteúdos, desde o primeiro capítulo, desde a introdução do livro, nas nossas playlists. É só você conferir, breviário, aliás, direção espiritual com São Francisco de Sales, Comunidade Mariana Boa Semente, que você encontra todo esse conteúdo. Agora ele vai nos dar exemplos de pessoas, você vai ver inclusive situações bem concretas de grandes pessoas de oração, como foi que enfrentaram essa secura, esta aridez, esta falta de gosto na oração que traz uma grande tristeza para a pessoa. Vamos ouvir então? Muito claro, vamos praticamente lendo e dando mínimas explicações porque chegam a ser até desnecessárias. Diz São Francisco de Sales: para tornar mais evidente o que deixamos dito, que ele falou até então, vou narrar aqui um belíssimo passo da vida de São Bernardo,
assim como o li num autor tão sábio quão judicioso. Então ele vai repassar para nós um momento da vida deste grande santo, de São Bernardo. Vamos ouvir então. Ele diz assim: é coisa comum, diz ele, São Bernardo, a todos aqueles que começam a servir a Deus e que não têm ainda experiência nas vicissitudes da vida espiritual. A pessoa começa a servir a Deus, mas não tem muita experiência na vida espiritual, naquilo que vai acontecer. É muito comum perderem logo todo o ânimo e caírem numa grande pusilanimidade. A pessoa estava no entusiasmo, não queria fazer outra coisa além de rezar, de ir à missa, de fazer as coisas para servir a Deus, servir os irmãos, e quando enfrenta essas situações de secura, de aridez, aquela alma grande, magnânima, desejosa de coisas grandes, elevada, entra numa pusilanimidade, quer dizer, vai para uma diminuição. Então você que queria tudo, agora você não quer mais nada, não tem interesse mais de nada que vem de Deus. Por quê? Porque lhes faltam o gosto, o gozo, a alegria, a sensação, o gosto da devoção sensível e as iluminações agradáveis pelas quais corriam nas vias do Senhor. Era uma fase onde você convivia com Deus, sentia a presença de Deus, a graça de Deus enchendo a sua vida, muita coisa dando certo, enfim, a força do Espírito Santo, que maravilha. Depois isso parece ter desaparecido e aí a pessoa perde o ânimo, perde o gosto. E eis aqui a razão apresentada por aqueles que têm grande experiência na direção das almas. O homem, por que é que isso acontece? Por que é que quando falta essas alegrias, essa paz, essa presença, essa consolação de Deus, por que é que a gente esmorece? Por que é que a gente desanima? Talvez você nunca tinha pensado nisso. Olha que interessante. Olha o porquê disso. O homem, eu e você, meu irmão, minha irmã, o homem não pode viver por muito tempo sem algum prazer, ou desta terra ou do céu. Já pensou? A gente pode entender assim, nós fomos feitos por Deus para a alegria, para a felicidade, para a união com Ele, para um paraíso. Deus nos fez para um paraíso. O pecado original foi que feriu essa realidade original que Deus tinha pensado para nós. Então está, digamos assim, na nossa programação, aquela que o Criador colocou em nós a alegria, o contentamento, a plenitude de vida, no amor, na felicidade. E a gente sente essa necessidade. É claro que quando a gente vai amadurecendo, pela ação de Deus, pela graça de Deus, depois de uma vez feridos pelo pecado e abertos a tantas situações difíceis e sofrimentos, etc., Deus vai nos ajudando a lidar com essas ausências de alegria, de paz, de festa, Mas é uma realidade entranhada em nós. Nós temos dificuldade de viver sem algum prazer. Ou o prazer do mundo, que infelizmente é muito frágil e enganador, passageiro, perigoso, ou lá do céu. Ok? Deu para entender até aí. Mas vamos chegar nos exemplos. O assunto deste episódio são exemplos disso. Ora, como as almas que, pelo gosto dos prazeres superiores à natureza, elevaram-se acima de si mesmas, renunciaram facilmente aos bens sensíveis e visíveis. Acontece às vezes que, privando-as Deus das alegrias salutares de seu espírito, desprevenidas como estão de todo consolo temporal, e não sendo ainda bastante fortes para esperar com paciência a volta do sol da justiça, parece-lhes que não estão nem no céu e nem na terra e que vivem cercados das trevas de uma noite perpétua. Olha a situação. A pessoa vivia porque sente a necessidade, todos nós humanos sentimos essa necessidade de alegria, de contentamento. É por isso até que a gente toma um sorvete, A gente passa o tempo buscando estar bem, Então a pessoa deixou esses prazeres do mundo, essas alegrias do mundo, algumas boas, mas não necessariamente todas, muitas até perigosas. Mas enfim, a pessoa teve uma experiência com Deus e fez uma bela troca, trocou todas essas alegrias da terra por alegrias elevadas, alegrias vindo do céu. A pessoa abriu mão de muita coisa e com toda alegria e satisfação, porque descobriu algo mais elevado, algo melhor, algo maior.
Quantas pessoas passam por isso de uma forma ou de outra, ou mudando a sua forma de viver, algumas de uma forma mais radical, até deixam a família, se tornam missionários, missionárias, enfim, você já entendeu até aí. Problema: quando Deus, por algum motivo, como a gente viu nos episódios anteriores, tira essas alegrias do céu, a pessoa fica atordoada se ela não tiver este conhecimento que nós estamos aprendendo aqui com São Francisco de Sales, porque ela não tem mais nem as alegrias da terra e nem mais as alegrias do céu. Então a pessoa não se sente, como ele diz aqui, nem no céu e nem na terra. Só percebe ao seu redor trevas, como estivesse numa noite perpétua. Porque, por falta desse conhecimento e desses passos que São Francisco de Sales tem nos ensinado, a pessoa não tem a paciência de esperar a volta do sol da justiça, aquela volta da força perceptível, da graça de Deus, da alegria de Deus, ok? Então ele continua: nesses casos, essas pessoas que estão no meio dessas trevas assemelham-se às crianças desmamadas. Uma criança desmamada é complicada, ela chora porque ela não tem mais o leite da mãe, que ela se acostumou com aquele leite da mãe e ainda não aprendeu a se alimentar de outra forma. Então a criança desmamada chora, fica abatidinha, fica triste, né? Que choram, gemem e se tornam enfadonhas e insuportáveis a todo mundo, e principalmente a si mesmas. Nem a criancinha se aguenta, né? Então é uma dor de cabeça para o pai, para a mãe, para todo mundo que está em casa, porque aquela criança não se contenta com nada, chora, está sempre abatidazinha, triste. É assim que acontece espiritualmente com quem está nessa situação. Não tem mais as alegrias da terra e, por um tempo, é um tempo de amadurecimento, está privada também das alegrias do céu. Foi exatamente isto, olha isso, finalmente chegou no exemplo. Foi exatamente isto que aconteceu numa das viagens de São Bernardo. Não foi com ele, né? Foi com alguém que ele ajudou, certo? Uma das viagens de São Bernardo, há um religioso chamado Godofredo de Perone. Então, a vítima, entre aspas, digamos assim, quem passou por esse sofrimento foi esse religioso, né? O Godofredo. Bom, o Godofredo de Perone era um religioso, o qual se tinha consagrado havia pouco tempo ao serviço de Deus. Então, você imagina um religioso chamado Godofredo, fazia pouco tempo que tinha se consagrado, ok? E São Bernardo viajou e tomou conhecimento dessa situação, como você vai acompanhar. Olha o que aconteceu com o Godofredo. Privado subitamente de toda a consolação, daquelas alegrias, paz, presença de Deus, etc., etc., e envolto em trevas espirituais, começou ele a recordar-se de seus amigos, tudo que ele tinha se afastado, né, por conta da decisão à vida religiosa. Estava no meio daquela aridez, daquela tristeza, e começou a ficar lembrando dos amigos, do mundo, de seus pais e de seus bens, das coisas que tinha deixado. Lembrando das alegrias da terra, que ele tinha se afastado delas pelas alegrias do alto. Seguiu-se uma tentação tão violenta, e aí é onde entra, por que é que esse assunto tem a ver com o capítulo, aliás, com a parte do livro sobre como lidar com as tentações? Porque essas são ocasiões onde o demônio tenta muito. É como ali, quando Jesus está no deserto. Você vê ali, quando a gente lê as tentações de Jesus, que com certeza a vida toda Jesus passou por momentos, né, de batalha espiritual, mas elas meio que se concentram ali no deserto, vão novamente voltar intensamente na paixão de Jesus, entende? Porque nesses momentos que você está com fome, né, aí vem a tentação para transformar as pedras em pães. Você já entendeu, né? Então, aquele religioso Godofredo, exatamente nesse tempo, passou por uma tentação tão violenta que um dos seus mais íntimos confidentes, né, um amigo assim próximo, anotou pelos seus gestos. O jeito dele mudou, ele estava triste, estava desanimado. Então, quem convivia mais de perto percebia. E, chamando-o à parte, disse-lhe em segredo e com muita brandura, coisa de amigo mesmo, amigo de verdade, né? Chamou o Godofredo assim,
não foi dizer isso na frente de todo mundo, chamou ele à parte e disse: que significa isso, Godofredo? Qual a causa por que te vejo contra o teu costume? Você não é assim, você é uma pessoa alegre, animada. Né? Por que é que eu tenho visto você tão pensativo e triste? Talvez você já teve a oportunidade de dizer isso para alguém, né? Que normalmente é alegre, animado, e de repente você percebe que a pessoa está mudada, está triste. Então, faça como esse amigo, chame assim à parte, puxa uma conversa, o que está acontecendo? Por que você está assim? De uma forma branda, né? Não é jogando, a pessoa já está passando por um problema, você não vai cobrar, reclamar, você vai ser solidário. Foi isso que esse amigo fez. Já serve de dica para a gente também, ok? Com um profundo suspiro, respondeu ele. Olha a resposta do Godofredo. Ó, meu irmão, jamais em minha vida terei alegria. Pensa a tristeza profunda que aquele homem estava passando. Essa é a história real, tá bom, gente? Ele estava tão triste, no meio daquela tentação, no meio daquela aridez, que ele usa essa frase: Ê, meu amigo, ê, meu irmão, eu nunca mais vou ficar alegre na minha vida. Forte, né? Um amigo, não foi... Veja como isso é importante também, gente. Isso é um ensinamento para quem está no meio da aridez, da tristeza, mas para quem está em volta também, né? O amigo poderia fazer como, infelizmente, muita gente faz. Eu faço, você faz, às vezes, com a melhor das intenções, né? Poderia ter ignorado aquele momento e ter dito: que é isso, Godofredo? Deixe de exagero, deixe de bobagem, como a gente diz aqui no sertão, deixe de besteira. Você, um homem de Deus, uma pessoa que reza, isso é coisa que você diga. Não diga isso, não faça isso em casa. Tenha a boa atitude desse amigo. O amigo, tocado de compaixão, sentiu a dor do Godofredo e de um verdadeiro zelo de caridade fraterna. Olha que coisa linda! Amando o Godofredo, sentindo a dor dele como um verdadeiro irmão, foi imediatamente comunicar isso a seu pai comum, São Bernardo. Então, eles eram filhos espirituais de São Bernardo, o Godofredo, que estava no meio dessa situação triste, e o amigo, né? Com certeza um outro religioso. Foi falar isso para São Bernardo. Olha que outro ensinamento. É um ensinamento para um e para outro, né? Não sei qual a situação que você está, se você está mais para o Godofredo ou para o amigo dele ou para a amiga dele, né? Outro erro que nós podemos cometer numa situação dessa é ficar, além de criticando a pessoa ou jogando mais peso na consciência da pessoa, ficar fofocando, né? Dizendo para um e para outro: você viu como fulano está? Tão triste, né? Parece que nem reza, ou então, sei lá, deve estar cometendo algum pecado, viu? Porque para estar daquele jeito tem alguma coisa, e vamos transformando aquilo em fofoca. Olha o que este verdadeiro amigo fez. Ele foi a uma pessoa que realmente poderia ajudar o Godofredo. Ele foi a São Bernardo, era o pai espiritual deles, e disse para ele, né? Disse para ele: olha, o Godofredo está passando por uma situação muito difícil, vê se o senhor pode ajudá-lo. São Bernardo dirigiu-se logo, né? Diz assim: dirigiu-se logo este santo à igreja vizinha. São Bernardo fez isso quando soube. Olha que bonito isso, gente. Veja o valor da oração. Quando São Bernardo soube, através daquele amigo, dessa dor que Godofredo estava passando, este santo, um grande santo da nossa igreja, ele foi logo a uma igreja vizinha para rezar pelo pobre aflito. Veja, antes de dizer: depois chama ele aqui, eu vou conversar com ele, eu vou dar uns conselhos, vou explicar o que está acontecendo com ele. Não, a primeira coisa que ele fez, e sem perder tempo, ele foi a uma igreja vizinha para rezar pelo pobre aflito, que de tão triste, olha a situação que o Godofredo estava, história real, hein, gente? De tão triste, se deitara sobre uma pedra e adormecera. Deitou ali numa pedra e adormecera. A gente até lembra um pouco daquela passagem de Elias, né? Que estava tão fraco, né? Com medo, abatido, deprimido, e ali adormeceu. Aí o anjo vem, acorda, né? Diz: olha, acorda aí, Elias, ainda tem um longo caminho para você fazer. Você conhece essa história, procura lá na Bíblia. Veja o efeito da oração de um santo. Quando o santo, daí a pouco, saiu da igreja, acordou o religioso, e o religioso acordou com um rosto tão risonho
e um ar tão tranquilo, aquele mesmo que tinha dormido ali na pedra, arrasado. São Bernardo reza, intercede. Deus manda graças especiais. Quando o Godofredo acorda, é outro homem. Um ar risonho, um rosto risonho, um ar tranquilo, que o amigo viu, né, a situação, admirado de tamanha e tão rápida mudança, não pôde deixar de repreendê-lo. Que isso, Godofredo? Que história é aquela? Você está mentindo para mim, né? De repreendê-lo um pouco por causa da resposta que pouco antes lhe tinha dado. Godofredo, você disse que estava tão arrasado que nunca mais ia ter alegria na sua vida. Você me vem com essa cara de felicidade. O que é que está acontecendo aí? Qual a resposta do Godofredo? Replicou: "Oh, se eu disse que jamais em minha vida eu teria alegria, asseguro-te agora que nunca mais terei tristeza por toda a minha vida." Olha só, gente, vamos tentar agora entender, né, um pouco do que aconteceu. Você já deve ter entendido uma boa parte, o Espírito Santo está nos ajudando, mas vamos ver como é que São Francisco de Sales agora traduz para nós esse acontecimento. Olha lá, ele diz assim: "Esta foi, pois, a tentação." Foi um momento grande de tentação. Ele pensou, você entendeu, lembrando dos amigos, dos pais, dos bens que tinha. Por pouco aquele religioso não voltou, não saiu do convento, né? Não saiu do mosteiro, não voltou à sua vida antiga, talvez até cheia de pecados, né? Grande tentação. Mas, Filoteia, meu irmão, minha irmã, será bom refletires um pouco sobre ela. Vamos lá? Vamos ouvir então? Nos ajude aí, São Francisco de Sales. Primeiro ponto para a gente refletir. Deus faz saborear as delícias celestes de ordinário àqueles que entram em seu serviço. Então, quando você se dedica a Deus, quando você se decide por Deus, normalmente é o que acontece. A gente experimenta alegria, paz, contentamento, as delícias celestes da presença de Deus. E por que é que Deus faz a gente experimentar, até sentir mesmo tudo isso? Para desprendê-los dos prazeres do século e para assegurar o seu coração nos caminhos de seu amor. Como uma mãe que se serve do mel para acostumar o seu filhinho a amamentar-se. Então, Deus faz isso por bondade, por sabedoria, porque a gente está acostumado com as alegrias do mundo. Inclusive, algumas muito ruins que o pecado está nos oferecendo. Tem alegrias boas, que não tem nada de errado, mas não são ainda as alegrias de Deus. E tem aquelas alegrias piores mesmo, que são ruins, e a gente está mergulhado nelas. E Deus quer nos dar a alegria elevada, profunda, constante, que um dia vai se tornar eterna no céu. Então Deus nos permite essas alegrias do céu para nos atrair. Esse exemplo é maravilhoso. O menino precisa mamar, e aí a mãe acostuma ele a mamar oferecendo mel. Agora, esse é o primeiro ponto, você já entendeu, né? Segundo, entretanto, aí vem a questão do entretanto. Depois de algum tempo, tira-lhes Deus o leite e o mel. Então agora não tem mais nem o mel que atraiu, nem o leite. Mas por quê? Porque agora a criança não vai viver só de leite, né? Ela tem que começar a mastigar, tem que comer comida sólida. E Deus quer nos dar um alimento cada vez mais sólido. Deus não quer que a gente viva de emoções, de sensações. Segundo as sábias disposições de sua misericórdia. Por quê? Porque Deus é bom. Deus não quer que a gente viva com um alimento insuficiente, para os acostumar a um alimento mais sólido. Isto é, a fim de fortificar a devoção por prova de desgostos e tentações. Então Deus nos permite os desgostos, nos permite as tentações para a gente amadurecer, para a gente crescer. Imagina uma criança que vai ficar mamando a vida toda. Uma criança que fica nos braços do pai e da mãe a vida toda. Imagina essa criança crescida, né? Já um homem, uma mulher tendo que ser carregado nos braços do pai e da mãe. Tem um negócio errado aí. Então, é preciso tirar o leite, é preciso a criança, em um dado momento, ser desmamada. Não é assim? É preciso. Ela vai chorar, vai ficar, mas ela precisa, é para o bem dela. É preciso a criança levar quedas, porque ela tem que aprender a andar.
Então, são situações que a gente pode entender que Deus nos permite por amor, para o nosso crescimento. Terceiro ponto de reflexão. Levantam-se, às vezes, grandes tentações no meio destas securas e esterilidades do espírito. E aqui, aí é importante, é necessário distinguir bem, porque as tentações, posto que não podem vir de Deus, devemos combatê-las continuamente. Mas as securas espirituais, que segundo os planos de Deus nos devem servir de exercício, cabe-nos sofrer com paciência. Então pega essa dica. Momento de aridez, de secura, momento também de tentação. Então, a tentação nós vamos aprender a lidar com elas. Não vou voltar para a vida velha. Não vou ficar revoltado com Deus. Não vou deixar de fazer o que eu tenho que fazer mesmo sem vontade. Vou continuar rezando, vou continuar obedecendo a Deus, fazendo coisas boas. Não vou ceder essa tentação, não vou ceder essa tentação. Então, com as tentações, essa é a atitude. E com a secura e com a aridez, paciência, conformação, sofrer com paciência. Muito rico. Isso é muito difícil. Com certeza, mas é um processo que nós precisamos. Sempre, Deus vai estar nos ajudando a passar por ele. Quarto, não nos devemos deixar abater pelos desgostos. A gente falou um pouquinho agora, reforçando. Nem dizer como o bom Godofredo, nunca mais terei alegria. Então, não pensar nisso. Essa é tentação. É tentação. Você está num momento desse, você diz, não, isso aqui agora vai ser o resto da minha vida. Não diga isso. Não diga como o Godofredo. Numa situação dessa, lembra do Godofredo, lembra desse exemplo. Não diga como ele, nunca mais terei alegria. Por quê? Porque durante a noite devemos esperar a luz. Nenhuma noite dura para sempre. Tem noite que parece que não termina. Quem já passou por uma noite difícil, por algum problema, por insônia, enfim. Todo mundo já viveu uma noite mais ou menos difícil, por alguma coisa menor ou maior, menos grave ou mais grave. Parece que nunca vai passar aquela noite, mas passa, não passa? Passa. Mais cedo ou mais tarde, nasce o dia. Então, é assim que a gente deve passar pela noite, conformando com a demora, mas na espera da luz. E, igualmente, não se deve dizer nos dias prósperos, olha o outro lado da moeda, hein? Já retomando o que a gente viu lá no início desses assuntos, Nos dias prósperos e felizes da vida espiritual, quando aí parece que você já está no céu, nunca diga, nunca mais terei tristeza. Eu agora sou de Deus, eu agora estou rezando, olha que maravilha. Como é bom ir para a missa, como é bom ir para o grupo de oração, rezar todo dia. Não sei mais nem o que é tristeza, nunca mais terei tristeza. Não devemos dizer isso, porque o sábio nos aconselha. Nos dias felizes, lembra-te da desgraça. Graças a Deus, está uma maravilha agora, mas eu sei que o dia vira noite. Então, nenhum dia também dura para sempre. Vamos chegar a esse momento de um dia eterno, quando a gente entrar na glória. Mas enquanto a gente está nessa vida, é o que São Francisco de Sales está nos ensinando, os altos e baixos vão estar acontecendo. Isso é próprio dessa realidade que foi ferida lá na origem pelo pecado original. Então, não é você ficar, você está alegre, você já vai ficar triste porque a alegria vai passar. Não, mas você tem que estar preparado. Quer dizer, olha, que bom, que dia maravilhoso, que tempo maravilhoso. Mas eu sei que mais cedo ou mais tarde virão dias mais desafiadores e Deus me ajude a passar por eles. A cada dia baixa o seu mal, ninguém vai ficar aqui se preocupando ou entrando numa ansiedade sem nem aproveitar o momento. Não é isso, mas não diga, nunca mais vou ficar triste, ok? Nos trabalhos e sofrimentos, portanto, é preciso ter esperanças. Na hora das dificuldades, aridez, securas, o que é que você precisa ter? Esperança. E nas prosperidades, temor. Não se deixar levar muito pela empolgação, senão vem um momento difícil e você já se abala. E num e no outro estado, uma grande e contínua humildade. Ou na alegria, ou na tristeza, ou na fartura, ou na sequidão. Humildade. Humildade para se abandonar em Deus. Estamos quase terminando. Vamos lá. Quinto ponto para refletirmos, a partir do exemplo do nosso querido Godofredo, que Deus o tenha. Ótimo meio, enfim,
é descobrir todo o mal a um amigo sábio e espiritual que possa ajudar. Gente, veja como isso aqui é importante. Praticamente, em todos os ensinamentos, né, de São Francisco de Sales, no decorrer desta parte, mas também em outras, a pessoa do diretor espiritual, do confessor, de um amigo espiritual é muito importante, né? Lá no Gênesis está escrito assim, não é bom que o homem esteja só, né? Então veja como a companhia, claro que a gente lê aquela passagem com relação a Adão e Eva, com relação ao matrimônio, mas a gente pode e deve ampliar isso, né? Para entender que Deus não nos fez para que fôssemos ilhas. A gente precisa de amizade boa. Tenha bons amigos, boas amigas, amigos de Deus, amigas de Deus. E em momentos assim, é muito importante falar disso para esses bons amigos. Veja que o próprio Jesus dá esse exemplo ali no Getsêmani. Jesus procurou da turma os 3 mais próximos a ele, né? Pedro, Tiago e João, e abriu o seu coração humano para eles. Olha, Pedro, Tiago e João, eu estou muito triste. Jesus é Deus feito homem, ele assumiu todas as nossas realidades. Isso aqui também. Jesus viveu momentos de tristeza, dessa inquietação, dessa ausência de Deus. Chega um momento máximo lá na cruz, quando ele diz, né? Jesus, na sua humanidade, diz, meu Deus, por que você me abandonou? Então veja como é importante. E ali também nessa hora, podemos dizer, tinha amigo perto, né? João estava lá, mais do que qualquer outra pessoa, né? Nossa Senhora estava lá, Maria de Cleofas. Então tinha uma turminha de amigos ali aos pés da cruz de Jesus. Então é muito importante você identificar, e Deus sempre vai permitir essas pessoas. A gente não pode ficar escondendo isso de todo mundo, nem dizendo isso para todo mundo, mas temos que identificar esses amigos sábios e espirituais que possam nos ajudar. Veja a importância daquela conversa de Godofredo com aquele amigo. Ele podia ter escondido, não podia? Quando o amigo disse assim, Godofredo, por que você está assim, tão triste? Você não é assim, você está tão diferente. Ele podia ter dito, não é nada não, é só porque eu estou cansado mesmo, estava com vergonha, com orgulho, né? Com desconfiança. Não podia? Isso acontece. Não faça isso. Abra o seu coração para um bom amigo de Deus, que possa ajudar. Enfim, para terminar, agora sim, vamos caminhar para concluir. Mais um exemplo. Guarda aí. Enfim, para concluir estes avisos salutários, observo que neste ponto, como em todas as coisas, isso aqui é muito importante, presta atenção. O exemplo vem já, tem mais um exemplo para fechar. Mas olha aqui essa observação que São Francisco de Sales vai dizer. Ele diz, em todas as coisas, Deus e o inimigo têm pretensões diametralmente opostas. Em todas as coisas, quer dizer, em tudo que nos acontece, Deus de um lado está querendo tirar algo bom e o demônio do outro está querendo tirar uma coisa ruim. Deus nos quer levar por esses trabalhos a uma grande pureza de coração. O que é que Deus quer quando permite a gente passar por uma situação assim, de sequidão, de esterilidade espiritual, dessa tristeza? O que é que Deus quer? Deus quer nos levar a uma grande pureza de coração. Deus está purificando o nosso coração. Há uma renúncia de todo o interesse próprio, para que a gente queira o que Deus quer e não as coisas boas que Deus pode nos dar. Com respeito ao seu serviço, e há uma abnegação inteira de nós mesmos. Jesus nos diz, renuncie a si mesmo. Aquele que quer me seguir, renuncie a si mesmo. E a gente precisa passar por esses momentos, ok? Isso é o que Deus quer, quando permite isso. Mas o espírito maligno, o que é que ele quer tirar de proveito de momentos assim? Só intenta nos fazer sensuais. Ele quer que a gente dependa de sensações. Isso é ser sensual, né? Que a gente fique buscando coisas que agradam a nossa sensibilidade e tornar-nos enfadonhos a nós mesmos e aos outros, a fim de difamar e desonrar a santa devoção. Então, o inimigo, nesses momentos de secura, de aridez, onde a gente não está sentindo gosto de rezar, o que é que ele quer? Ele quer que a gente
perca o gosto de ser de Deus, de buscar as coisas de Deus e ainda sirva de exemplo ou de mau exemplo para as pessoas. Em outras palavras, ele quer que a gente diga, não vale a pena ser amigo de Deus. Que a gente diga isso para si mesmo e que a gente diga isso para as outras pessoas. Se não com palavras, com a vida. Olha, você está vendo? Está vendo? Eu aqui, triste, arrasado. É isso aqui. O que significa uma vida dedicada a Deus? Olha aqui, que coisa triste, né? Por isso que é muito sério se a gente, né, você, eu, nós que queremos viver uma amizade com Deus, entrarmos nessa tentação, porque isso vai afastar muita gente de Deus, né? É aquela frase famosa, né, que um santo triste é um triste santo, né? Então, é muito sério isso aqui. Isso é a vontade do demônio. Ele quer isso. Mas, se pões em prática os ensinamentos que tenho dado, se Deus quiser, isso não vai acontecer com a gente, porque a gente está ouvindo as aulas aqui de São Francisco de Sales. Se pões em prática os ensinamentos que tenho dado, as aflições muito contribuirão para o teu aperfeiçoamento. Por isso, antes de terminar, vou dizer-te ainda 2 palavras sobre elas. Já seria suficiente, quanta riqueza, mas Deus é maravilhoso e vai nos dar, através de São Francisco de Sales, mais um reforço para fechar, então, essa importantíssima 4ª parte do livro. Escute. Originam-se às vezes essas aflições da indisposição do corpo. Olha, quando a gente pensava que ele já tinha dito tudo, ele vai dar outra dica valiosa. Originam-se às vezes essas aflições da indisposição do corpo, que o excesso de vigílias, trabalhos e jejuns extenuaram e causaram um adormecimento e doenças semelhantes que não deixam de incomodar muito o espírito em razão de sua íntima união com o corpo. Você entendeu? Outro motivo que pode levar a gente a esse enfado, esse cansaço, essa falta de gosto na oração é oração demais, assim, muito exercício espiritual, né? Muitas vigílias de oração, muito jejum, entenda, né? No melhor sentido da expressão aplicada aqui, o Espírito Santo me ajude a você também, tudo demais é veneno, você entendeu? Você pode dizer, não, rezar demais não é, não, em si não é, mas a gente tem que ter moderação, porque nós não somos anjos, nós temos um corpo, então se você faz jejum demais, o corpo vai sentir. Se você faz vigília demais, o corpo vai sentir, porque você é humano, você precisa dormir, você precisa comer, entendeu? Então, quando a gente se excede, pode ser que o corpo sinta e o corpo está ligado com a alma, com o espírito, e aí o efeito pode ser esse aqui. Você tem até cuidado, ele já falou nisso lá para trás, de estar sempre conversando, né, com o confessor, com o diretor espiritual sobre essas práticas para você não estar com a melhor das intenções fazendo uma coisa errada e depois vai se prejudicar. Então ele encerra este capítulo e essa parte do livro fazendo esse alerta, né? Ele diz assim: nestas ocasiões é preciso empregar quanto possível for, a pessoa já está fraca, né? Está desanimada, toda a força do espírito da vontade para fazer muitos atos de virtude. Então você está meio esgotado, mas primeira coisa, não deixe de fazer o bem, procure continuar, né? Tirando ali do pouco de força que tem esses atos de coisas boas, coisas virtuosas. Porque, embora pareça que a alma esteja oprimida de modorra e cansaço, nem por isso deixa de ser agradável a Deus o que ela faz. E a gente já ouviu também que mais ainda, quando a pessoa está se esforçando para rezar e para fazer coisas boas, quando está sem condições, nesse caso até físicas, isso agrada a Deus ainda mais. E podemos dizer então como a esposa dos cantares: eu durmo, mas o meu coração vigia. E aí, lembrar disso, né? Quando o seu coração está voltado para Deus, mesmo que você está dormindo, vamos lembrar aqui do nosso querido Pai São José, Pai e Senhor São José, né? São José agradava a Deus mesmo dormindo, combatia o mal mesmo dormindo. Então não ache que dormir é uma coisa ruim. Eu durmo, mas o meu coração vigia. E se nos custa trabalhar assim, será muito maior, como tenho dito, o merecimento da virtude. O melhor remédio, entretanto, aí, nesse caso, hein, gente, qual é o problema? A gente já viu lá atrás que pode ser pecado o problema, pode ser que você deixou de rezar, e aí, mas isso já vimos lá atrás em outros episódios. Nesse caso, São Francisco de Sales está falando de uma pessoa que está assim porque se excedeu
na vida de oração, nos sacrifícios, etc. e tal. Neste caso, qual é o melhor remédio? Aliviar o corpo. Qual é o melhor remédio? Dormir e comer. Se precisar tomar algum remédio, né? Aliviar o corpo e reparar as suas forças por uma honesta recreação e até procurar uma recreação. Algo que possa também lhe animar na sua humanidade. Não é ir para uma festa, não é cair na gandaia. Esse é o problema. Outro se desequilibra para um lado ou para o outro. Mas você está entendendo. E aqui ele vai fechar com um exemplo brilhante. Outro Francisco, São Francisco de Assis. Olha lá. São Francisco ordenou a seus religiosos de moderarem tanto os trabalhos. São Francisco disse, olha, cuidado, gente, nada de exagero. Que não servissem de impedimento ao fervor do Espírito. E este glorioso patriarca, São Francisco, passou por um problema desse que a gente está falando aqui. Foi atacado e agitado uma vez por uma melancolia, uma tristeza tão profunda. São Francisco é um modelo de alegria, né? Passou por uma tristeza tão profunda que não a podia ocultar inteiramente. Por mais que ele se esforçasse, né? Mas não dava para esconder. As pessoas viam que ele estava muito triste. Se queria conversar com os religiosos, não podia, né? Então ele nem queria se aproximar dos religiosos, porque não estava bem. E se procurava a solidão, achava-se pior ainda. Ele disse, não, vou ficar sozinho. Era pior porque sentia aquela ausência de Deus. A abstinência e a maceração da carne, ele fez tanto sacrifício, que o extenuavam e a oração não lhe trazia algum alívio. Então, situação triste, né? 2 anos passou ele neste estado lastimoso, crendo-se abandonado por Deus. Mas depois desta atroz tempestade que ele sustentou humildemente, nosso Senhor, no momento, lhe restituiu a tranquilidade, que a gente já ouviu. Se a gente aguenta firme, o dia amanhece. Passa a noite, o dia amanhece. Aprendemos daí que nem os maiores servos de Deus, para você dizer como é que isso está acontecendo comigo, nem os maiores servos de Deus foram livres destas provações. E que os outros não se devem admirar se às vezes lhes acontece alguma coisa semelhante. Que Deus nos ajude. Vamos rezar pedindo esta graça. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São Francisco de Sales, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço para você. Valeu a gente fazer um episódio um pouquinho mais extenso para fazer esse fechamento sem muitas quebras. Espero que tenha sido assim um grande enriquecimento para você. E até o próximo episódio, já entrando então na 5ª e última parte do livro Filoteia. Fica aí na expectativa. Ainda temos muitas boas conversas aqui com a graça de Deus. Até lá, se Deus quiser. Deus te abençoe e Maria te guarde.